Por exemplo, em Treupel, mesmo desde a terceira missa. Repite São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens, e lhes ensinou que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste século de modo sóbrio, justo e piedoso, aguardando a bem-aventurada esperança e a vinda na glória do grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo digno de aceitação, cheio de zelo pelas boas obras. Diz e exorta estas coisas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. Há tanta coisa para nós aprendermos nesses 2 textos tão pequenos da Sagrada Escritura. São Paulo a Tito e do Evangelho de São Lucas, que eu tenho que me conter, mesmo com a garganta passando mal. Todos sabem que aqui nesta igreja se celebra a missa tradicional da Igreja Católica. E só ela. Não se celebra o rito novo que foi criado do concílio para cá. Jesus consagrou o pão e o vinho no seu corpo e sangue, deu poder aos apóstolos para fazer a mesma coisa, deu poder aos apóstolos para transmitir este poder através do tempo, na pessoa deles e de seus sucessores, que são os bispos, e nos primeiros tempos, dada a grandeza, a riqueza deste rito, deste ato, Jesus presente se oferecendo por nossos pecados no altar, a igreja colocou certas orações e certos atos. Foi tomando uma forma muito bela e muito digna, e essa forma se tornou oficial e atravessou os séculos, embora aqui e ali houvesse alguma diferença. Que fez nascer alguns ritos orientais, ainda hoje dentro da igreja, antiquíssimos, mas predominando um rito de Roma, o rito romano ou latino, muito belo, muito estimulante da vida espiritual. Quando Lutero começou a pregar o protestantismo,
seguido de outros chefes que foram aparecendo, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, etc. A própria missa, na sua dignidade, foi sofrendo alterações aqui e ali, causando certa desordem. Contra isso e outros graves erros que esses protestantes começaram a ensinar, a Igreja fez um concílio admirável, na cidade de Trento, com bispos do mundo todo e representantes do Papa presidindo. Este concílio fez uma revisão cuidadosa, séria, piedosa, firme na fé, de todos os pontos que eram atacados, para reafirmar aquilo que sempre a Igreja ensinou. E com relação ao estado em que a missa se encontrava em vários lugares, desrespeitada, alterada, determinou que o Papa nomeasse uma comissão para estudar em profundidade tudo quanto pudesse a respeito daquela coisa sagrada que vinha desde Jesus, para repor as coisas nos seus lugares. Coube a um Papa que é santo, São Pio V, esta tarefa, determinada pelo concílio. Nomeou uma comissão de padres e bispos de alto valor, preparados e santos e virtuosos, especialistas em teologia dogmática, teologia moral, direito canônico, cada qual com sua especialidade, história da igreja, Sagrada Liturgia, etc., mandou buscar nos mosteiros mais antigos do mundo e nas igrejas mais antigas do mundo os mais veneráveis e antigos documentos que tratavam da Santa Missa. E tudo isso foi trazido para essa comissão se debruçar e estudar cuidadosamente para repor as coisas no seu lugar. Daí saiu então um missal bem estruturado, com tudo bem ordenado, até o que o padre deveria estar revestido, até os menores gestos, inclinações, bênçãos, genuflexões, tudo de acordo com as raízes mais antigas e veneráveis de nossa Santa Igreja. E São Pio V, então, fez um decreto, que é a bula Coprimum Tempore. Tem este nome porque esses documentos sempre têm o nome tirado das primeiras palavras do texto oficial em latim. Determinou então que este rito fosse obrigatório para todos, e ainda fez um prazo. Naquela época os transportes não eram tão fáceis, os meios de comunicação eletrônicos não existiam. Então, até tal data em Roma, até tal data na Itália, até tal data além dos Alpes, até nas mais distantes terras do mundo, até tal data, obrigatório celebrar este rito, que é para sempre.
Mas veio um trabalho piorante, digamos assim, do demônio na sociedade humana, em que as cabeças e as vidas se afastavam cada vez mais da doutrina católica. Uma das culminâncias foi a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa surgiram sugestões de fazer um catolicismo intermediário, misturado com as ideias revolucionárias. E isso foi também envenenando os ambientes católicos. Até que se chegou a fazer um concílio para aplicar essas ideias revolucionárias. Concílio Vaticano II. E depois do concílio, aquele rito que São Pio V dizia que era um rito para sempre, que ninguém podia abolir, se tocasse nele, ofenderia a Deus. Por mais absurdo que pareça, foi nomeada uma comissão para mudar o rito, e para assistir às reuniões dessa comissão foram convidados 6 pastores protestantes. Isto é, os descendentes culturais daqueles primeiros que tinham atacado a missa. Lutero xingava a missa com os nomes mais baixos que se pode imaginar. Assim compreendemos que a alteração do rito não é uma questão de gosto apenas, mas uma questão que está baseada na alteração das ideias católicas nas cabeças. De maneira que aqui não é apenas uma igreja onde se celebra o rito de sempre, o rito de todos os séculos. Isto é um aspecto grave, mas não é o mais importante. Ele depende de outro. E o outro é o quê? É justamente admitir-se um catolicismo em que se faz acordo com as ideias revolucionárias do mundo, que é o que se chama liberalismo católico, fundado por um padre do século XIX chamado Lamennais, que ensinou essa forma horrível de alterar o catolicismo, de maneira a agradar a pessoa ser católica e viver mundanamente, mais ou menos, o falar, o vestir, etc. E esse Lamennais infeliz, para mostrar como realmente era uma coisa má, não aceitou as condenações a seus erros, acabou deixando o sacerdócio, deixando tudo, morrendo sem fé. Na hora da morte, ele não quis nem saber de padre junto dele, para se arrepender. Morreu impenitente. Morreu, portanto, uma morte escandalosa, afastada do catolicismo. Pois bem, hoje, 1º de janeiro, que nós celebramos a 8ª do Natal, temos uma celebração em cujo bojo há vários temas importantes, 4 ou talvez 5, melhor, temas, que devem ser objeto de meditação de nossa parte, para proveito espiritual nosso.
Hoje é a oitava do Santo Natal. Hoje é o primeiro dia do ano. Hoje se celebra a solenidade, o ato da circuncisão de Jesus, pequenino, como o Evangelho conta. Hoje, desde tempos antiquíssimos, se celebra Nossa Senhora como Mãe de Deus. É a mais antiga festa de Nossa Senhora de toda a história da Igreja. E hoje se celebra o fato de o Salvador do mundo ter recebido na circuncisão o nome de Jesus. Para que não fique nada faltando, uma vez que Deus nos dá um novo ano para começarmos a viver mais plenamente catolicamente, há este texto tão rico de São Paulo, do qual tiro apenas esse pequeno pedaço. O pedaço aqui em São Paulo é meio que dizer: não sejam liberais, sejam católicos. Não existia o liberalismo também de São Paulo como ideia, mas o paganismo estava lá, não é? De maneira que o risco de um procedimento liberal estava também lá. Manifestou-se a graça de Deus, nosso Salvador, a todos os homens, e lhes ensinou que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste mundo de modo sóbrio, justo e piedoso, aguardando a feliz esperança e a vida gloriosa do grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, para o julgamento. Então, viver de maneira sóbria, renunciando ao mundanismo. Não sei se leram o último Kyrie eleison de Monsenhor Williamson, acho que é o último, onde ele fala da responsabilidade dos leigos tradicionalistas na crise que a Fraternidade de São Pio X está passando. Ele lembra que um católico da tradição é um católico que deve viver como o católico deve viver. E por isso, por exemplo, como deve se vestir uma mulher católica? E muitas vezes encontramos pessoas que se dizem da tradição católica e que se permitem até entrar na igreja de maneira não tão escandalosa como por aí se anda, mas não de acordo com aqueles princípios tradicionais. Por exemplo, o vestido abaixo dos joelhos. Há sempre a tentação de não ficar muito antipático ao mundo, mas nós devemos ao mundo o quê? É ele que vai nos salvar? Ou é o sangue de nosso Salvador Jesus Cristo? Essas concessões mil por aí que um católico faz enfraquece o conjunto, ajuda a aumentar a força do demônio e pode ser uma das causas, não uma única, não a principal, certamente pesa muito mais nos chefes, mas também causa. Disse-lhes que esta festa de hoje comporta vários temas. O texto de São Paulo nos oferece esse primeiro tema. E com ele teríamos 6 temas. O segundo nos recorda o começo do ano. Começa o ano. E é natural que, tendo recebido de Deus a graça da vida,
neste 2013, nós temos para com ele sentimento de gratidão, de respeito, de adoração e a disposição de pedir o socorro a ele para bem passarmos de maneira digna, honesta, reta, católica, o ano todo que nos venha a ser dado, embora não saibamos se a todos nós o ano todo será dado. Eu, por exemplo, que sou o mais velho de todos aqui, não vou cair na ilusão de achar que no dia 31 de dezembro estou aqui. Não é impossível. Mas os longos anos vividos e os naturais achaques da velhice vão indicando a irmã morte pé ante pé, se aproximando. Quando vem, Deus o sabe. Que venha, quero dar-lhe um abraço. Pois sei que depois dela vem a vida. Que, como dizia Santa Teresa, aquela é a vida verdadeira. Aquela vida de arriba, que é a vida verdadeira. Hasta quanto não se muere, não se pode ter esta vida. Se não morrer, não tem o céu. Então morrer é bom. É com esses sentimentos católicos que nós devemos pisar no chão de 1º de janeiro de 2013. Com esses sentimentos católicos é que devemos pisar nesse chão. Tranquilos, alegres e gratos a Deus por tudo, até pelos achaques da velhice. Se Deus quiser, se vive até mais. Se Ele não quiser também, nós não queremos, não queiramos. O outro tema é a oitava do Natal. Essas festas importantes a igreja não quer celebrar num dia só, mas coloca toda uma semana para que nós, que nos distraímos tanto, tomemos cada aspecto rico, espiritual daquela celebração e coloquemos na nossa alma, no nosso coração, procuremos nos adaptarmos, incorporar a riqueza do espiritual que está aí. O último dia, para o Natal é hoje, então a gente deveria reunir todos esses aspectos que a gente procurou buscar e beber para dessedentar a nossa pobre alma pecadora. Reunir tudo e nos encher de alegria em Deus. Outro fato é a circuncisão de Jesus. Menino Jesus, ainda deitadinho ali, ainda pequenino, 8 dias de nascido, é então, conforme a lei dos judeus, circuncidado. Quer dizer, aquele que veio derramar seu sangue por nós, com 8 dias já dá por nós um pouco de sangue. Ele que daria na cruz o resto do sangue todo por nós. E nos apresentaria este sangue do altar na Santa Missa a cada vez que tivéssemos a graça de assistir. Assim nós percebemos a perfeita união entre o Natal e o Calvário. No Natal, já Jesus dá sangue por nós. No Calvário, ele termina de dar tudo. O estímulo para nós olharmos o sofrimento sem queixa, sem estar reclamando,
porque sofreu isso, porque sofreu aquilo outro, que tem assim e tal coisa. E se vive pensando que é católico, esperneando nas mãos de Deus. Esperneando nas mãos de Deus. O outro tema é a mãe de Deus. Então a gente olhar para Nossa Senhora toda pura, sem um pecado, nem venial. Imaginem, nunca cometeu um pecado venial. Que coisa magnífica. Como é que a gente tem coragem de olhar para lá para cima para ver esta formosa estrela de Deus? Mas a gente precisa olhar para ela, porque só ela nos pode socorrer. Como ela dizia em Fátima, só eu vos posso socorrer. Está aí o rosário, não é, minha gente? O rosário, às vezes, outro dia um irmão dizia, padre, o senhor pensa que esse povo que vem aqui todos os domingos, todos rezam o rosário inteirinho? O senhor pensa, padre? Transmito o recado. Transmito o recado. Imagina que pode haver um católico que diz que é da tradição católica, não reza o rosário, mas tem televisão em casa. Nossa Senhora Mãe de Deus, a mais antiga festa de Nossa Senhora na igreja. E por último o nome de Jesus. Quer dizer, Javé, Deus salva. Também chamamos Jesus de Cristo, não é? Messias. Mas não é um nome. É uma indicação de sua tarefa. Ele, Salvador, foi determinado pela Trindade Santíssima para essa tarefa. Cristo. São Paulo muitas vezes fala em Jesus, mas não tira a palavra Cristo junto. Com toda a razão. Para recordar toda a riqueza do que nosso Senhor vai fazer por nós. Mas também esse nome, que ele recebeu na circuncisão, Jesus, é uma força enorme, é uma oração. Ele sozinho é uma oração. Na pressa, no dia a dia, na labuta do dia a dia, a gente deveria rezar o tempo todo, não pode dizer outra coisa não, de Jesus, Maria, já rezou. Não fique só com isso. Mas é fácil dizer 1000 vezes, não é? E eu lembro Santa Joana d'Arc, amarrada naquele poste, em cima daquele monte de lenha para ser queimada viva. Quando o fogo começou a se aproximar e a queimá-la, foi que ela começou a fazer: Jesus, 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 até a sua santa voz ser abafada pelo sufocamento, pelo calor, pelas queimaduras. E a gente sabe que o corpo da santa foi completamente transformado em cinza, menos o coração. O coração não foi atingido pelo fogo. E eles pegaram o coração
e tentaram colocar mais fogo, mais fogo, mais fogo, e não conseguiram destruir o coração de Santa Joana d'Arc. Depois de tentar muitas vezes, vendo que não conseguiam, pegaram e jogaram no rio. Mas o rio em que esse coração caiu já estava, era o rio do amor de Deus. Estamos no começo do ano, levem esses temas para meditar. Convertam-se, eu também quero me converter. Não se preocupe não. Ele fala, será que ele está lembrado dele? Estou sim. Estou lembrado. Estou bem lembrado. Ando com uma tabela na minha frente. Uma tabela que é um espelho. Está vendo a tua cara? Mas confio no bom Deus. E espero que todos nós confiemos. E possamos, este ano, fazer coisas maiores por Deus. Maiores. Coisas bem maiores. Sem nos atrair pelo mundo, que é enganador e mentiroso.